Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai ter nossa aula de sistema urinário, histologia. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui o apontador. Bom, o sistema urinário, ele é formado por dois rins, dois ureteres, a bexiga e uma uretra, certo? Qual a função do sistema urinário? Manutenção da homeostase no nosso corpo, principalmente, né? Concentração de íons, concentração de água. Então, através da eliminação na urina, né? Vai ser eliminado resíduos de metabolismo celular, eliminado água, eletrólitos e não eletrólitos em excesso, tudo isso para ajustar as a homeostase interna, concentrações iônicas, certo? Também o rim, né? O sistema urinário é um local de secreção de hormônios, como a renina e a eritropoetina, e no rim vai ter ativação da vitamina D3. O rim participa da ativação da vitamina D3 também. Bom, o rim, ele, especificamente, a gente vai falar um pouquinho da histologia de cada um dos órgãos. Os rins vão filtrar o sangue e produzem a urina. Cerca de 180 litros de sangue são filtrados por dia, mas somente cerca de 1 a 2 litros de urina são produzidos a partir da filtragem do sangue, né? Bom, o rim, ele é um órgão com esse formato de grão de feijão, tem uma borda convexa e a outra côncava. E tem esse hilo. No hilo é que vão entrar os vasos, né? Entrada e saída. Entrada de vasos, veias, artérias e a saída do ureter, certo? Aqui, essa porção mais dilatada do rim, a gente chama de pelve renal. E aqui a gente já começa esse tubinho ureter. Lembrando que tanto o rim quanto o ureter são órgãos pares, certo? O rim, ele vai conter, olha só, cálices menores, que são essas regiõezinhas aqui, e os cálices maiores, que vão formar a pelve renal, né? Porção superior dilatada do ureter. Aqui dá para a gente ver melhor os. Aqui a pelve renal, né? O ureter, os cálices maiores, que seria essa região, e os menores aqui em cima, certo? Se vocês notarem, o rim ele tem uma porção cortical, essa mais clarinha, e a medular, mais interna. A gente vai ver aqui. E tá vendo parecem uns cabelinhos aqui em cima? Os raios medulares. A gente vai ver aqui no próximo. Então, aqui, o rim, né? Ele é constituído externamente, ele tem uma cápsula de tecido conjuntivo denso, vai ter o córtex e a medula renal. A medula, essa região mais escurinha, certo? A medula contém de 10 a 18 pirâmides medulares ou de Malpighi. São esses triângulos de cabeça para baixo. A gente vê aqui a base e a pontinha deles vai dar na papila. Papila vai ser essa região. Ó, esse aqui é um triângulozinho desse, mais perto, né? Que a gente está vendo com um maior aumento. E aqui a papila renal. Então, vai ter as papilas e aqui os raios medulares. Cada raiozinho medular desse, pessoal, vocês estão vendo esse desenho aqui? Ele vai conter o glomérulo e os túbulos renais, certo? Toda essa estrutura a gente chama de néfron. O néfron, ele vai estar, olha só, glomérulo e uma parte dos túbulos vai estar na região cortical ou córtex, e túbulos, a gente não tem glomérulo renal, só vai ter túbulos na região medular. Então, olha só, cada pirâmide renal, cada pirâmide dessa aqui, cada triângulo que está de cabeça para baixo, mais essa região cortical adjacente, a gente chama de lobo renal. E cada raiozinho medular, aqui, ó, esse triângulozinho, a gente está também aumentando. Isso aqui seria a pirâmide de Malpighi, a pirâmide de cabeça para baixo, e aqui os raiozinhos medulares.
cada raiozinho medular desse e o córtex, a camada cortical adjacente, a gente vai chamar de lóbulo. Então, a gente tem o lobo renal e o lóbulo, certo? O néfron, essa é a unidade funcional do rim, pessoal. O nosso rim humano, tem de 1 a 4 milhões de néfrons, de estruturas como essas aqui. Então, novamente, ó, o glomérulo e uma parte dos túbulos renais vai ficar na região cortical, no córtex, e túbulos, somente túbulos, a gente vai ter na região medular. Então, glomérulo, essa estrutura aqui que a gente vai ver o que ela faz, ela só fica na região cortical, certo? Então, se você está olhando num corte histológico, um corte de rim, e você vê glomérulo, com certeza ali é região cortical, certo? A gente vai ver isso na prática. Então, olha só, aqui de novo, ó. Então, o triângulozinho como um todo, e aqui ao redor é o lobo, aqui mostrando a cápsula de tecido conjuntivo denso, córtex, região medular, certo? Aqui pelve renal, ureter, aqui essa essa pirâmide de Malpighi, essa pirâmide de cabeça para baixo, mostrada mais perto, a gente vê aqui cada raiozinho medular, e cada raiozinho medular vai ter, vocês estão vendo, um monte de cachozinho, isso aqui são os glomérulos, vários cachozinhos. Então, o nosso rim tem de 1 a 4 milhões de estruturas dessa aqui, desses néfrons. O néfron são todos esses componentes juntos. Então, o que compõe um néfron? Número 1, o glomérulo renal, ou glomérulo de Malpighi, a gente chama mais de glomérulo renal. Aí começa os túbulos renais, pessoal. Cada porçãozinha do túbulo renal vai ter um nome. Número 2, o que está em azul, túbulo contorcido proximal. Esse que está em amarelo, que desce para a região medular. Essa é a alça de Henle. A alça de Henle é uma alça em forma de U. Ela vai ter uma porção ascendente, porção descendente, porque está descendo, descendente espessa, descendente delgada, ascendente delgada, ascendente espessa, certo? A alça de Henle vai ter as porções espessa e delgada, ascendente e descendente, certo? A direção é essa aqui, ó, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, uma alça que desce em forma de U e sobe, certo? Vai ter as porções espessa e delgada descendente, delgada e espessa ascendente. Depois, já na região cortical de novo, porque aqui desceu para medular, ou seja, quase toda a alça de Henle está na região medular. Quando sobe aqui, ó, a gente vai ter túbulo contorcido distal, que está totalmente aqui na região cortical, e o túbulo contorcido, que é o número 5, certo? E o túbulo contorcido distal vai terminar nos túbulos coletores, e o túbulo coletor desemboca nesse ducto mais espesso, chamado de ducto coletor. Se vocês notarem, aqui tem outros túbulos coletores de outros néfrons, aqui tem 1, 2, 3. Então, aqui seriam mais 3 néfrons ligados aqui, a esse mesmo ducto coletor, certo? Certo. O corpúsculo renal, ou glomérulo renal. Glomérulo renal, ele é formado, aqui também pode ser glomérulo, certo, pessoal? Glomérulo ou corpúsculo. Renal, ele vai ser constituído por um tufo de capilares, olha só. Essa é aquela bolinha, certo? O glomérulo renal. Meu Deus, o glomérulo renal ou corpúsculo renal. Ele vai ser constituído. Aqui a gente tem, vou falar primeiro aqui, ó, um polo vascular, polo ou um lado vascular, e o polo ou lado urinário, que é por onde começam os túbulos renais. Então, aqui, voltando nessa figura, esse aqui vai ser o polo vascular, que é da onde vai vir as arteríolas aferentes e sai eferente. Deixa eu vir aqui que toda hora ele quer desligar a minha reunião. Pronto.
A gente tem aqui as arteríolas aferentes que entra, eferente que sai, esse é o polo vascular, e a gente tem aqui o polo urinário, que é por onde começa o túbulo contorcido, por onde sai o túbulo contorcido proximal, certo? Então, polo vascular, polo urinário. Polo vascular vai ter arteríola aferente chegando e formando, gente, um tufo de capilar, certo? Olha esse tufo de capilares. Esse tufo, e aí forma o tufo de capilar e sai como arteríola eferente. Então, entra como artéria aferente, que chega, forma o tufo de capilar e sai como arteríola eferente, que sai, certo? Então, a cápsula, essa seria a cápsula de Bowman, só essa bolinha, né? Ele vai ter um folheto interno ou visceral, que é esse aqui, e um folheto externo ou parietal. Folheto externo ou parietal. Não está falando aqui, acho que está no próximo slide, mas eu vou falar logo. O epitélio é pavimentoso simples do folheto parietal da cápsula de Bowman, que é essa cápsula aqui. E o folheto interno ou parietal, ele é formado por células especiais, epiteliais, de origem epitelial. São os podócitos. Essas células aqui, elas estão agarradas nos capilares, porque isso aqui é um tufo de capilar, certo? Um capilar do tipo fenestrado, que a gente viu lá na aula de circulatório. Esse capilar é do tipo fenestrado, sem diafragma, certo? Lembra que eu falei que os capilares têm 3 grupos: o contínuo, fenestrado e o sinusoide. Dentro do fenestrado, tem 2 subtipos, um com diafragma e o sem diafragma. Esse aí é sem diafragma. A filtragem, aqui que vai acontecer a filtração do sangue, certo, pessoal? Se vocês notarem, aí na apresentação que eu vou deixar disponível para vocês, vocês botarem mais pertinho, vocês vão ver uns espaços aqui, que a gente chama de espaços glomerulares. O podócito, ele agarra como se fosse assim, ó, esse fio. Não. O podócito, ele agarra vou usar meu copo de café. O podócito agarra o capilar, mas ele deixa uns espaços, tá vendo? Ele agarra como se fosse uma teia de aranha, gente. Aqui é o corpo celular do podócito e aqui são as expansões que ele agarra o capilar. Aqui dentro, aqui seria o capilar. O capilar, lembra que eu falei para vocês que ele é fenestrado, ou seja, tem os poros nas células endoteliais, sem diafragma. Abaixo da célula endotelial tem a lâmina basal, contínua. O podócito também vai ter uma lâmina basal. Então, a lâmina basal da célula endotelial e do podócito vão fazer essa filtração molecular, a filtração do plasma sanguíneo. Eu vou botar um vídeo do YouTube de uma universidade americana, um vídeo que está em inglês, mas dá para traduzir no YouTube, certo? Quer dizer, traduzir, dá para botar legenda em português. É muito interessante, assim, é muita fisiologia, né? Porque ele vai mostrar a parte fisiológica do funcionamento renal que a gente não vai ver aqui, mas para vocês verem, terem a noção da morfologia da cápsula de Bowman e como ela funciona, é bem interessante. Eu vou ver se eu consigo passar aqui agora, né? Já, já. Certo, então tem os capilares, os podócitos agarrados nos capilares, que no próximo slide vai mostrar os podócitos, e aqui a arteríola eferente. Deixa eu ver o que mais. Assim, aqui, gente, vocês notaram um espaço. Chama espaço capsular. É aqui que o sangue ele entra por aqui, pela arteríola aferente, e é filtrado nos capilares, certo? Nesse tufo de capilares. Quando ele é filtrado, o líquido filtrado, o filtrado glomerular, vai cair nesse espaço aqui, capsular, que a gente também chama de espaço de Bowman, certo? Então, os nomezinhos aqui da figura, ó, arteríola aferente, faz o tufo de capilar, sai a arteríola eferente. Essas duas estruturas aqui, pessoal, principalmente as células justaglomerulares,
elas são modificações da túnica média dessa arteríola. A gente não vai falar muito delas porque elas têm muito a ver com a fisiologia do órgão, né? O rim junto com o coração, eles vão controlar a pressão arterial, certo? A pressão sanguínea e também a eliminação, né? O rim, através de diversas de vias de sinalização hormonais, via de renina, angiotensina, aldosterona, que é um sistema que aumenta a pressão arterial, através de hormônios que vão ser liberados, de moléculas sinalizadoras, o rim ele pode aumentar ou diminuir a eliminação de água e, consequentemente, a eliminação de sódio, principalmente, certo? Essas células justoglomerulares que estão aparecendo aqui e umas células modificadas aqui do túbulo contorcido distal vão agir nessa ação fisiológica de controle de pressão arterial, certo? A gente não vai entrar nisso aqui na aula de histologia. Vamos ver, ó, folheto parietal da cápsula de Bowman, epitélio pavimentoso simples, polo vascular, polo urinário. Esse folheto visceral, aqui o folheto visceral da cápsula de Bowman, mostrando os podócitos, olha o nomezinho dos podócitos aqui. Polo vascular, polo urinário, certo? E aqui já começa, ó, túbulo contorcido proximal, que é o primeiro túbulo renal que já começa, certo? Desculpa, pessoal. Vamos lá. Bom, a cápsula de Bowman, né, essa estrutura toda, olha só, aqui está aparecendo, vai ser formada, então, pelo folheto externo ou parietal, que é um epitélio pavimentoso simples ou simples pavimentoso, e um folheto interno ou visceral, que é formado por essas células aqui, que a gente vai chamar de podócitos. Aqui está pequenininho, aqui está grandão. Os podócitos, pessoal, eles ficam agarrados, como eu falei, nos capilares. Olha só, o corpo do podócito, ó, o podócito ele é formado. Ele vai ter o corpo dele, uma célula com corpo celular e núcleo, e ele vai ter, gente, os seus prolongamentos, que vai agarrar o capilar, certo? Não fica tampando totalmente o capilar, como lembra os astrócitos, parece até, né, mas não é. Ele não fica tampando totalmente o capilar. Vão existir fendas de filtração, que são esses espacinhos que eu falei para você aqui, ó, para vocês. Essas fendazinhas vão ficar essas fendas de filtração que a gente vê aqui, ó. Certo? E aí, gente, deixa eu ver se está aqui. Aqui, através dessas fendas de filtração, isso aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão. Só assim para a gente ver detalhe de lâmina basal. Não dá para ver por microscopia óptica. Nessas fendas de filtração, o que essa imagem diz? Isso aqui é um corte de... Aqui, essa região interna, que é o sangue, isso aqui é um capilar fenestrado, sem diafragma, lembra? Isso aqui é a célula endotelial. Lembrando, a célula endotelial é o epitélio pavimentoso simples que reveste os vasos sanguíneos, inclusive o capilar. Esse é o corpo da célula endotelial, citoplasma, aqui uma parte de citoplasma também. Olha a fenestra, que é o poro que tem na célula, no capilar fenestrado. Aqui fora a gente tem os podócitos, o pezinho do podócito, os pés vasculares dos podócitos, e aqui, gente, onde está a setinha, a gente tem as fendas de filtração, tá vendo? O que é essa estrutura aqui? Isso aqui é uma membrana basal. O que vai ser a membrana basal? Lembra que embaixo de todo epitélio tem uma lâmina basal? Célula endotelial é uma célula epitelial, então ela vai ter a lâmina basal dela. O podócito também é uma célula epitelial, de origem epitelial. Também vai ter a lâmina basal. Então, a gente fala que lâmina basal do podócito com a lâmina basal da célula endotelial vai dar uma membrana basal, uma estrutura mais espessa. E essa estrutura, pessoal, se vocês voltarem lá na aula de epitélio, a lâmina basal, ela vai ser constituída pela matriz extracelular produzida pelas células, e dentre os componentes dessa matriz vai ter um colágeno diferente, chamado de colágeno tipo 4,
É um colágeno que forma uma rede. E vão ter outras macromoléculas, proteoglicanas, glicosaminoglicanas, tudo aqui na membrana basal. Essas moléculas, juntamente com o colágeno tipo 4, vão filtrar o sangue. Ó. O sangue que vai estar passando aqui, ele vai penetrar por essas fenestras, certo? Só que o que não passa aqui, célula de jeito nenhum, vai passar célula num glomérulo saudável, não passa célula, não é para passar proteína, proteína também não passa por essa fenestra, vai passar basicamente o plasma sanguíneo extravasa glicose, certo? Então, vão extravasar alguns componentes. Essa membrana basal, ela permite, e junto com a fenestra, permite que moléculas até 10 nanômetros atravessem. 10 nanômetros são 0,01 micrômetro. Então, assim, essa membrana é bastante seletiva, certo? Então, a membrana basal glomerular, que é essa daqui, é a principal barreira de filtração, certo, gente? Então, olha só, aqui isso que eu acabei de mostrar para vocês é um espacinho, uma fenda de filtração vista de perto. Então, o que extravasar para cá, para o espaço glomerular, pessoal, é esse filtrado glomerular, que acabou de passar por essa membrana basal. Então, olha só, agora que o filtrado glomerular extravasou foi filtrado pela membrana basal, vai iniciar o trajeto pelos túbulos renais. O negócio, pessoal, que essa filtragem inicial que acontece, essa filtração glomerular que acontece aqui, ela, por exemplo, vai eliminar muitas coisas que o nosso corpo ainda precisa. Então, ao longo dos túbulos renais, ao longo desses túbulos renais, muitas moléculas, principalmente na primeira porção do túbulo, que é o túbulo contorcido proximal, muitas moléculas que nosso corpo ainda precisa vão ser reabsorvidas, certo? Pelo túbulo contorcido proximal. Por exemplo, a glicose. Num indivíduo saudável, toda a glicose ela vai ser reabsorvida aqui no túbulo contorcido proximal. A gente normalmente não elimina glicose na urina. No caso de um excesso de glicose no sangue, como acontece com indivíduos diabéticos, aí sim a pessoa pode eliminar a glicose na urina, é um indicativo até de diabetes, já que assim, a quantidade de glicose no sangue ela vai ter um limite. Passa um determinado limite, o tubo contorcido proximal não vai aguentar a absorção de tudo, certo? E ao longo do resto do túbulo renal, aí várias moléculas vão sendo secretadas para dentro do túbulo renal, vão sendo reabsorvidas, jogadas de novo dentro do túbulo renal, e aí a gente geralmente estuda isso em fisiologia renal. Fisiologia renal, a gente vê como que os canais iônicos que existem nas células se abrem, se fecham para eliminação de íons, e aí a água, o plasma, né, a água vai acompanhando principalmente o sódio, né, pela pressão osmótica, nesse entra e sai nos túbulos renais. E aí, ó, ao longo do trajeto, a urina vai sendo formada, o que vai ser eliminado realmente vai sendo formado. Quando chega aqui no túbulo coletor, a urina já está praticamente pronta para ser eliminada pelo ducto e na papila renal, certo? Bom, a primeira porção, vamos lá para a primeira porção dos túbulos renais. É o túbulo contorcido proximal, essa primeira porçãozinha aqui, certo, gente? Ele é contínuo, o epitélio dele, vocês notarem, é contínuo com o folheto parietal da cápsula de Bowman, mas o epitélio, diferente do folheto parietal, que é pavimentoso simples, o epitélio do túbulo contorcido proximal é cúbico simples, e as células, olha só, pessoal, aqui é a célula epitelial, célula cúbica simples com borda em escova, vai ter microvílulos.
como tem a célula do epitélio intestinal, que a gente viu na aula passada, só que o epitélio intestinal é cilíndrico simples com a borda em escova. O epitélio renal do túbulo contorcido proximal é um epitélio cúbico simples com uma borda em escova, com microvilo também. Por quê, pessoal? As células do túbulo contorcido proximal vão ter essa borda em escova, que é um corte histológico, olha só. A gente vai ver na prática, vai ficar mais claro, mas essa região aqui seria a borda em escova, certo? E aqui o lúmen do tubo, ele foi cortado transversalmente. Ele vai ter microvilosidade, gente, porque no túbulo contorcido proximal, vai ter uma grande, vai ter primeiro a absorção da glicose, ó, um local de absorção da glicose. Então, a glicose que foi filtrada, caiu aqui nesse filtrado glomerular, vai ser totalmente reabsorvida no túbulo contorcido proximal, aminoácidos também, e 85% da água e do sal, né, do cloreto de sódio, vai ser reabsorvido pelo nosso corpo, certo? Pelo nosso corpo, pela célula. Vai ter absorção também de íons cálcio e fosfato, então é um local de muita reabsorção, certo? E vai ter secreção. Olha só, secreção é para dentro, é a célula jogando produto para dentro do túbulo renal. Vai ter secreção de creatinina, ácidos e vários metabólitos de fármacos vão ser eliminados na urina via secreção pela célula do túbulo proximal, certo? Daí depois, ó, do túbulo contorcido proximal, a gente vai para a alça de Henle. A partir daí, pessoal, as células, uma coisa boa é que, olha só, desde o túbulo contorcido proximal até o finalzinho, o epitélio vai ser cúbico simples, né? Graças a Deus. Mas só nas células do túbulo contorcido proximal ele vai ser um cúbico simples com borda em escova. A partir daqui, da alça de Henle, a célula vai ser cúbica simples, mas não vai ter mais microvilosidade, certo? Porque não vai ser mais um local assim de tanta absorção, principalmente dessas moléculas maiores, né? Tipo a glicose, alguns aminoácidos. A partir de agora vai ser abertura e fechamento, principalmente de canal iônico, absorção e reabsorção, secreção de água, principalmente, certo? Então, não vai ter mais microvilosidade. Então, o que seria a alça de Henle? A alça de Henle é essa estrutura em forma de U. Vai ter um segmento espesso e um segmento delgado. O segmento espesso é uma célula cúbica simples. O segmento delgado não chega a ser uma célula pavimentosa simples, mas é uma cúbica, eles chamam de cúbica baixa, certo? E aí ela vai ter essa morfologia aqui. Aqui nessa figura, nesse corte histológico, a gente vê isso aqui, a alça de Henle, seria o segmento espesso da alça de Henle. Aqui o segmento delgado da alça de Henle, isso aqui, corte transversal. A gente só vê lúmen, tá vendo? A gente só vê túbulo. Por quê? Olha só, a alça de Henle está totalmente na medula. Enquanto o glomérulo e o túbulo contorcido proximal estão totalmente na região cortical, a alça de Henle e o ducto coletor estão totalmente na medula. Tem um tiquinho de alça de Henle ainda aqui no córtex, mas é bem pouquinho. A alça de Henle, as células da alça de Henle, elas aparecem mais coradas na coloração, principalmente de HE, porque elas vão ter mais mitocôndria. É até uma forma da gente diferenciar alça de Henle de ducto coletor pela coloração da célula. As células dos ductos, dos túbulos coletores, elas têm pouca mitocôndria, se coram menos, ó como aparece mais clarinha. Mas o epitélio, ó, cúbico simples, aqui seria o lúmen, certo? E aqui, ó, a célula da alça de Henle, segmento espesso, mais corada, mas o epitélio também cúbico simples, certo? Esse AR são os vasos sanguíneos. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá. Ah, tá.
O citoplasma aqui, elas são as células do túbulo contorcido proximal são ainda mais coradas, porque elas também têm bastante mitocôndria, certo, pessoal? A gente chama de citoplasma acidófilo, que ele vai ser um citoplasma mais corado. Mas a gente consegue diferenciar a túbulo contorcido proximal, porque primeiro ele está só na camada cortical, certo? Já a alça de Henle está na medular. Túbulo contorcido distal. Olha só, gente. Então, teve aqui a alça de Henle e volta para o contorcido distal. O túbulo contorcido distal, ele também está totalmente na camada cortical, certo? Totalmente na camada cortical. É um epitélio cúbico simples, não é esse aqui é o aqui. Túbulo contorcido distal. Olha a diferença de coloração. O proximal é esse aqui mais corado, com a borda em escova. Olha o distal aqui do lado. Ele também é epitélio cúbico simples, não tem borda em escova e as células são menos coradas, porque elas têm menos mitocôndria, certo? E por que esse negócio da mitocôndria? Por que túbulo contorcido proximal tem mais mitocôndria? Porque vai ter mais transporte ativo nessa região aqui, de túbulo contorcido proximal. As células vão fazer mais transporte ativo. Então, vão usar mais mitocôndria, vão usar mais ATP produzido pela mitocôndria, certo? Então, tem que ter mais mitocôndria, porque vai usar mais energia para fazer transporte ativo, porque é um local muito mais de absorção do que o túbulo contorcido distal, por exemplo, certo? Ó, o que vai acontecer no túbulo contorcido distal? Absorção de sódio, secreção de potássio, hidrogênio e amônia. Então, aqui no túbulo contorcido distal, que fica totalmente na região cortical, vai ter absorção de sódio, se ainda tiver, né, em excesso lá na urina, secreção de potássio, hidrogênio e secreção de amônia, certo? Que vão ser eliminados na urina. No túbulo contorcido distal, vai ter aquelas células que eu mostrei para vocês aqui, olha só. Vamos voltar aqui. Essa célula aqui, isso aqui é um pedacinho do túbulo distal, tá vendo? Existem as células epiteliais do túbulo contorcido distal, que estão próximas do túbulo contorcido, das arteríolas eferentes, porque olha só aqui, o que vai estar acontecendo? Deixa eu botar aqui um desenho. Ativar minha caneta. Aqui está o proximal, aí vai fazer alça de Henle, ó, vai fazer alça de Henle, aí sobe, certo? Aí aqui vai ser, ó, o túbulo contorcido distal vai passar por aqui, ó. Ele passa pertinho, gente, da arteríola aferente, para depois dar túbulo, no túbulo coletor e depois no ducto coletor, certo? Essa região, esse epitélio cúbico simples, que está pertinho da arteríola eferente, as células vão se tornar diferenciadas, vai ser uma fileirinha de células cilíndricas, epitélio cilíndrico, certo? E aí, olha só, deixa eu tirar a caneta, senão vou rabiscar. Para mudar a cor da caneta. Essas células aqui, olha só, essas células cilíndricas, elas vão ser chamadas de mácula densa. Elas vão participar daquele controle da pressão arterial, aquela via de sinalização que eu falei para vocês que existe é um controle que existe entre o rim, que vai liberar, vai induzir, por exemplo, a liberação da enzima renina na circulação sanguínea. A renina age com outras substâncias e vão formar uma via de sinalização que a gente chama de renina, angiotensina, aldosterona, que induz aumento de pressão arterial, certo? Já as células musculares cardíacas, principalmente as do átrio direito do coração, vão produzir um hormônio que vai diminuir a pressão arterial. Por isso que eu falo que o rim e o intestino, o rim e o coração ficam conversando entre si para controle de pressão arterial, certo?
Mas isso a gente não vai falar na histologia, isso é fisiologia renal, que é linda, é complicada, mas é bonita. E, finalmente, pessoal, depois aqui, ó, dos túbulos contorcidos distais. Ah, tá, nessa foto, isso aqui é ainda túbulo contorcido distal, falei para vocês aqui essa parte mais clarinha, que é o túbulo contorcido distal. Aqui, nessa foto, ele está mostrando a mácula densa, que está perto de um glomérulo renal. Olha só, como o túbulo contorcido distal, ele passa bem pertinho do glomérulo renal, tá vendo? E aí, essas células cúbicas mudam. A arteríola aferente deve estar por aqui também. Aqui não dá para ver. Elas mudam, elas não ficam mais um cúbico simples, ficam um cilíndrico simples. E aí que vai ter, né, toda aquela liberação vai induzir a liberação da enzima renina. Certo. Aqui ela é a morfologia de uma célula cúbica do túbulo contorcido distal. Depois do distal, a gente tem, ó, esse amarelinho aqui, são os túbulos e os ductos coletores, certo? Então, os túbulos coletores, ó, vários túbulos coletores de diferentes néfrons vão se unir para formar o ducto coletor, que desemboca na papila, certo? Olha que bonito, como dá para ver muito bem até a membrana plasmática, o limite entre as células, certo? Isso aqui é o núcleo que está embaixo, citoplasma e membrana plasmática. Os dois, tanto o túbulo como o ducto coletor, são revestidos por um epitélio cúbico simples. As células se coram fracamente, os seus limites são claramente visualizados. Célula se cora fracamente porque ela tem pouca mitocôndria. Aqui, ó, a gente consegue ver, ó, nessa foto da alça de Rayleigh, e olha, grande parte do ducto coletor, do ducto, vai estar em medula, certo? Por isso que a gente está vendo aqui, ó, em medula, a gente vê ducto coletor com as alças de Rayleigh. E aí a gente diferencia pela coloração, principalmente, certo? Tá, olha que bonito. Essas células participam dos mecanismos de concentração da urina, retenção de água. Nessa hora, pessoal, o que foi secretado já foi secretado, é o que vai ser eliminado na urina, e a água aqui, ela não vai ser mais reabsorvida, certo? A urina já está praticamente formada nessa região aqui, certo? E aí desemboca lá na papila renal, que dá no cálice menor, que já dá ali cálice menor, cálice maior, pelve renal, já está ali na pelve renal, pronta para entrar no ureter. Resumão dos túbulos renais, olha que bonitão. Glomérulo renal, aqui mostrando, ó, arteríola aferente, entrando, formando tufo de capilar, saindo, voltando, e saindo como arteríola eferente, arteríola aferente, arteríola sai eferente. Filtrado glomerular, cai aqui, túbulo contorcido proximal, ó, túbulo contorcido proximal, isso tudo. Uma coisa que a gente pode fazer, bora fazer. Ó, peraí. Ixi. Córtex. E aqui medula. Medula. Certo? Ó, túbulo contorcido proximal, totalmente no córtex. Aí começa, alça de Henle, já medula. Aqui, deixa eu mudar para eu não rabiscar meu rabiscado. Aqui a gente tem um epitélio cúbico simples com células com borda em escova. Por quê? Porque o filtrado glomerular que saiu aqui foi filtrado lá nas fendas de filtração pelos podócitos, com a ajuda da lâmina basal dos podócitos e da lâmina basal da célula endotelial. Esse filtrado glomerular ainda tem muita coisa que o nosso corpo precisa. Então, o epitélio cúbico simples tem que ser bastante absortivo, tem que ter as microvilosidades, essa borda em escova, para reabsorver
esses componentes que a gente ainda quer. Glicose, aminoácidos, certo? Ainda a água, alguns sais vão ser reabsorvidos aqui, no túbulo contorcido proximal. E aí começa a alça de Henle, com as suas porções espessa, descendente, delgada, descendente, delgada, ascendente, eu, hein? Delgada, ascendente e espessa, ascendente. Morfologia da célula, olha só. A célula da alça de Henle, porção espessa, ela vai ser uma célula que tem as mitocôndrias, porque ainda vai ter bastante secreção e reabsorção de substâncias. Aqui no túbulo contorcido proximal também vai ter secreção. Então, só que não tem mais aquela reabsorção daquele monte de substância maior. Então, não tem mais microvelocidade. Apenas a porção do túbulo contorcido proximal é que vai ser cúbico com borda em escova, certo? Com microvelocidades. A partir daqui, não. Aqui a célula, a morfologia da célula da porção delgada da alça de Henle. Ele é um cúbico baixo, seria, certo? Aí depois começa. Alça de Henle totalmente na medula. Totalmente assim, tem um tiquinho no córtex, mas praticamente medula. Vocês vão ver que assim é muito clara. Eu vou mostrar para vocês na prática a diferença entre córtex e medula, pessoal. A gente dá para diferenciar bastante. Bom, aí aqui a gente tem, ó, túbulo contorcido distal, que volta para o córtex, certo? Aqui, no túbulo contorcido distal, a morfologia da célula também é muito parecida com a célula da porção espessa da alça de Henle. É um cúbico simples, sem borda em escova, certo? E aí, aqui, lembrando que essas células cúbicas simples do túbulo contorcido distal, quando passa perto da arteríola aferente da cápsula de Bowman, elas mudam para cilíndricas, um cilíndrico simples, continua epitélio simples, mas é cilíndrico, e vai participar, essa célula libera uma substância que vai induzir a liberação de renina, que vai participar de uma via de sinalização de controle de pressão arterial, certo? O rim, novamente, rim e o nosso coração vão ser os órgãos que vão fazer controle da nossa pressão arterial, certo, gente? Através da eliminação de sódio e água ou retenção de sódio e água. Então, túbulo contorcido distal, totalmente no córtex, e aí começa, ó, túbulo coletor e ducto coletor. Olha só, esse ducto coletor vai receber vários túbulos coletores, ó. Então, isso aqui tudo a gente chama de néfron. Aqui vai ter outro néfron, aqui outro néfron, aqui outro néfron, outro. Novamente, nosso rim tem de 1 a 4 milhões de néfrons. Eles é que são as unidades morfofuncionais que vão filtrar o nosso sangue, certo? E túbulo contorcido distal. Túbulo contorcido distal, a célula cúbica simples, mas olha, bem menos mitocôndria. Porque nessa parte aqui, pessoal, praticamente a urina já está formada e vai ser eliminada ainda na papila renal. Posteriormente, vai passar pelos cálices menores, maiores, pelve renal e já ir para o ureter. Do ureter já vai para a bexiga, da bexiga é armazenado até ser eliminado via uretra. Intertício renal. Intertício renal ele é importante, pessoal, porque é aqui que vão ser liberadas alguns hormônios. Então, a gente tem o. Peraí. Fazer o material depois da plantar? Então, gente, aqui intertício renal. O que seria o intertício renal? É o espaço, ele vai ter tanto no córtex quanto na medula. Intertício renal é esse espaço, esse aqui, esse coloridinho bem. No córtex ele é mais escasso e aumenta aqui na medula. Gente,
é uma matriz extracelular, que está aqui entre os túbulos renais e aqui entre o glomérulo e os túbulos contorcidos, né? Proximal, que é o mais corado, e o distal, o menos corado. Escasso no córtex, mas aumenta na medula. O que, que é? É um tecido conjuntivo, contendo. Como é conjuntivo, ele vai ter fibroblasto, fibra colágena, macrófago e substância fundamental. Na medula, essas células intersticiais, aqui na medula, essas células intersticiais vão produzir prostaglandinas, prostaciclinas, que são substâncias que têm a ver com controle, também tem a ver com controle de pressão, elas reduzem pressão arterial, e no córtex, super importante, vai ser liberado 85% da eritropoetina. Esse hormônio induz a formação dos nossos eritrócitos, mais conhecidos também como hemácias ou glóbulos vermelhos, certo? Importantíssimo. Essas células aqui, do interstício do rim. Certo, vamos lá. E agora saímos do rim. O rim é o mais complexo mesmo, gente. Então, a urina foi formada ali, ducto coletor, e vai agora via pelve renal para o ureter. Então, a gente vai começar a falar da bexiga e das vias urinárias. Vias urinárias, ó, inclui, novamente, rim e ureter são duplos, certo? Os ureteres, bexiga e uretra são locais de armazenamento, no caso da bexiga, e condução da urina, no caso dos ureteres da uretra, a uretra para o exterior, certo? Então, os cálices menores e maiores, a pelve, o ureter e a bexiga vão ter a mesma estrutura básica, morfológica. Na porção interna, uma mucosa, lembra da mucosa que é epitélio, vai ter uma lâmina própria embaixo. No caso aqui, o epitélio, lembra daquele de transição, aquele epitélio diferente que a gente viu na aula de epitélio? Esse epitélio é que vai estar presente nessas estruturas aqui que eu falei para vocês. Então, epitélio de transição com a lâmina própria embaixo, com conjuntivo. Na camada seguinte, a gente vai ter 3 camadas de musculatura lisa, certo? Longitudinal interna, circular média e longitudinal externa. E por fora disso tudo, a gente vai ter um conjuntivo frouxo que chama adventícia. A gente vai ver nas lâminas, olha só. Aqui a gente tem uma lâmina de ureter e bexiga urinária. Isso aqui é um ureter humano, ó, 14 vezes. Essas imagens são do Gartner, que eu coloquei no nosso AVA como também uma bibliografia, uma referência de todos os tecidos básicos e dos sistemas, certo? Aqui está em aumento pequeno, né? Então, a gente consegue ver que isso aqui é para a gente ter uma visão geral dos elementos. Aqui, o epitélio, L de lúmen, que é a luz do órgão, pelo ureter, esse lúmen aqui vai receber urina. Lembrando, a urina tem um pH ácido. Então, as células do epitélio de transição, elas vão ter, vai ser aquelas células globosas que vão ter a membrana plasmática que vai estar voltada para o lúmen do órgão, ela vai ser mais espessa, certo? Vai ter uns fosfolipídios diferentes ali que é para proteger a célula, certo? E esse epitélio, a gente vê isso muito também na bexiga, ele é chamado de transição, porque quando a bexiga está vazia, ela fica relaxada, né? Ela fica murcha, assim. Então, o epitélio fica espesso. Quando ela está cheia, ela incha, como se fosse um balão. E aí o epitélio fica apertadinho, fica mais baixo. Por isso é chamada de transição. E as células globosas, certo? Então, isso aqui é o ureter, para a gente ver. Epitélio, lâmina própria, que está logo embaixo, mas olha o que ele está evidenciando bastante, gente. Isso aqui é a camada muscular, musculatura lisa, do ureter, no caso. E aqui fora um conjuntivo frouxo, que a gente chama de adventícia, certo? SCT seria a lâmina própria, que é o conjuntivo, logo embaixo do epitélio. Ó, aqui tem as legendas, certo? SM, camada muscular e adventícia. Aqui a gente olhando mais de perto, já está 132 vezes isso aqui, um ureter de macaco. Interessante, né?
Esse aqui é o Atlas, não é o Atlas digital, não, é o Atlas do Gartner. Epitélio de transição, lâmina própria, ó, lâmina própria. Aqui a gente tem as musculares, camada muscular, certo? E aqui fora adventícia. Ó, o epitélio de transição. Bom, depois, gente, olha só. Quando chega na bexiga, eu vou mostrar a lâmina de bexiga na nossa prática, certo? Isso aqui é o ureter. Depois tem a uretra. A uretra, ela leva a urina, que está na bexiga, para o meio externo, certo? Só que ela vai ser diferente entre homens e mulheres. No homem, ela vai ser maior a uretra, porque ela vai ter um duplo funcionamento. Vai funcionar tanto para a liberação de urina, isso aqui é o trato reprodutor masculino, que a gente vai ter aula disso, a bexiga, a uretra saindo da bexiga, passando pelo corpo do pênis, para a eliminação, certo? Da urina. Mas a uretra masculina também vai servir para a eliminação, ó, do espermatozoide, da ejaculação, certo? Então, a uretra masculina vai ter essa dupla função. Ela vai ser maior do que a uretra feminina e vai ter 3 diferentes porções. Uretra prostática, que eu vou mostrar para vocês principalmente na aula de reprodutor masculino, a uretra prostática, porque olha só, logo aqui embaixo da bexiga, aqui tá pequenininho, tá dando para ver. Tem a próstata, que é uma glândula, origem epitelial, certo? A glândula, como se fosse aqui, ó. Isso aqui seria a uretra. A uretra. A glândula, a próstata, agarrada na uretra, tá abraçada nela, certo? Na uretra prostática. Essa uretra que passa pela próstata, aqui seria a bexiga, aqui é a uretra prostática, certo? A uretra que passa pela próstata, ela vai ter um epitélio de transição, que é um epitélio que ele se continua com o epitélio da bexiga, que é de transição, mas logo ele muda, pessoal. Aqui vai ter uma uretra, um pedacinho de uretra, que não vai ter mais próstata e também ainda não entrou no corpo do pênis. A gente chama de uretra membranosa, aí já muda para um epitélio pseudoestratificado, colunar, certo? E aí vai ter finalmente a uretra do corpo do pênis, que a gente chama de uretra cavernosa, que é um epitélio pseudoestratificado colunar na maior parte do corpo do pênis, e aqui na glande, que é a cabeça do pênis, a uretra, ela faz uma dilatação chamada de fossa navicular. Aqui vai ser um epitélio já de proteção, pessoal, porque aqui do lado de fora já é pele, certo? Vai ser um epitélio pavimentoso estratificado, certo? Aqui no finalzinho, porque já está no orifício, no vestíbulo aqui da glande. Já a uretra feminina, gente, olha só, isso aqui é um corte lateral. Aqui a gente tem bexiga, ó a bexiga feminina aqui, bexiga, útero, aqui já intestino grosso, reto aqui, ó, o reto, certo? A uretra feminina, gente, ela é exclusiva para eliminação de urina, não tem nada a ver com a parte reprodutora, diferente do homem, certo? Aqui a parte reprodutora, útero e vagina, canal vaginal, pronto, certo? Uretra, outra coisa, outro tubo, uretra, bexiga, certo? Não tem a ver. A uretra feminina é muito menorzinha, tem de 4 a 5 centímetros de comprimento, e o epitélio, ele é totalmente de proteção, tem que ser. É um epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado, certo? Aqui. Totalmente. Não tem essa variação de epitélio como tem a do masculino, certo? E ambas, olha só, esse aqui é um corte de uretra. Isso aqui é uma uretra, não é prostática, é uma uretra do corpo do pênis. Tá assim, o aumento está muito pequeno, então não dá para a gente classificar, mas eu chutaria assim de longe um pseudoestratificado colunar, né? Mas não dá para saber realmente. Aqui o lumen da uretra e aqui também a porção muscular, certo? Sim, as glândulas de Littré são umas glândulas
Eu vou ver se a gente acha na prática. Elas ficam ao redor da uretra e vão secretar uma substância mucosa para proteger o epitélio também, certo? Da uretra. Porque a urina é ácida, certo? Tem um pH mais ácido, então precisa dessa proteção. Tanto a masculina quanto a feminina tem. Certo. Agora vamos ver a prática. E depois eu boto o vídeo. Não esqueci. Quer dizer, eu tinha esquecido e lembrei. Deixa eu botar, deixa eu tirar aqui. Vamos botar aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar. Consegui. Vamos ver a prática. Prática de urinário. Cardio, linfóide, pele, urinário. Olha que lindo. Então, aí aqui, não tá em inglês. Bora mudar para o português. Traduzir. Eu não sei se vocês veem o que eu mexi ali. Tá, vamos lá. Ó, aqui tem a parte teórica, sistema urinário, composto pelo rim, ureter, bexiga, uretra, principal função, produção, armazenamento e expulsão da urina. Mas os rins têm várias funções, além da excreção de vários resíduos metabólicos celulares do nosso corpo, né? Regulação, manutenção da homeostase, manter um volume de fluido adequado e concentração de vários eletrólitos nos fluidos corporais, fluidos, sangue, linfa, líquido intersticial, que é aquele líquido que fica no conjuntivo, manter a pressão arterial normal e manter o pH do sangue, outra coisa importantíssima, certo? Nosso rim é assim, todos os sistemas são importantíssimos, né? Mas o rim não, o sistema urinário, né, gente? É o cara. E também tem uma função endócrina, já que vai secretar hormônios, como a renina, regulação da pressão arterial, que vai participar daquela via de sinalização que eu comentei com vocês, vocês veem a fisiologia, eritropoetina, que vai ser produzido pelas células principalmente as do interstício, do córtex, que vai liberar esse hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos e também ajuda na regulação, na produção de vitamina D, certo? Junto com outros órgãos que faz regulação de cálcio, principalmente. Então, bora ver a estrutura geral do rim. Aqui vamos conseguir ver, olha só que bonito. E vocês vão ver como que dá para ver claramente córtex e medula, mas mais de perto que a gente vai ver. Então aqui ele está falando, ó, blá. Ah, tá. Aqui é um rim um rim de macaco. Esse é um rim de macaco, viu? Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Região cortical e medular é igual. Vai ter glomérulo do mesmo jeito. Olha que bonitinho. Isso aqui é glomérulo, gente. Se tem glomérulo, é porque é córtex. Glomérulo, córtex. Vamos para a medula. Gente, medula é basicamente alça de Henle e ductos e túbulos coletores, principalmente túbulo coletor. Olha a papila, que top. Nossa, maravilhosa. Lembra que o ducto coletor termina na papila. A papila, olha só, ela desemboca já vai no cálice menor, que já é um epitélio de transição. Bora ver? Bora. Olha que lindo. Olha que coisa mais linda, gente. O epitélio de transição é estratificado, só que as células mais superficiais, elas vão ser globosas. O epitélio também é mais globoso, ó. Lembra, na aula de epitélio eu até falei, as células não são aquelas poliédricas de 4 lados, elas são mais globosazinhas. Também chamam de células em raquete. Olha só como a membrana plasmática da superfície dessas células vai ser mais espessa, porque a urina tem esse pH mais ácido, certo? E olha aqui já aqui na parte de cima, já vai ser o finalzinho do túbulo, do ducto coletor.
ainda é um epitélio. Então, aqui também está meio protegido, né? Porque lá aqui, olha só, túbulo coletor é um epitélio cúbico simples. Ah, mas aqui está parecendo até um cúbico estratificado, né? Mas pode ser um corte. A gente vê aqui depois. Isso aqui é. Então, mas o que a gente está vendo agora é região. A gente vai ver. Medular, que vai ter túbulos, principalmente alça de Henle e ducto coletor. E lindo, córtex. Cortical, camada cortical. Ui, certo? Bora ver aqui. Córtex, região externa mais escura, que ele fala aqui, ó. E medula, região interna mais clara, que só tem túbulos, certo? Mas guardem isso. Se tiver na dúvida se é córtex ou medula, córtex tem glomérulo. Vamos ver os corpúsculos renais ou glomérulos renais. Olha que maravilhoso, pessoal. Meu filho ligando, hoje eu estou no trabalho, que geralmente dou aula de casa. Estou na UFMA hoje. E o cara não está aqui do lado, aí fica me ligando. Sim, então, isso aqui é o glomérulo renal. Aqui, ó, isso aqui é a cápsula parietal, certo? Que é um epitélio pavimentoso simples. E aqui são os tufos do glomérulo, certo? Os tufos da arteríola são os tufos de capilares. Meu Deus, falar tufos e glomérulos aqui entra, não tá dando para ver nesse corte. Nossa, sério? Aqui vai entrar uma arteríola aferente, vai fazer o tufo e sai a arteríola eferente. Aí, ó, vai entrar aferente. Entra aqui e faz o tufo de capilar. Então, esse monte de núcleo que a gente está vendo aqui, pessoal, a gente vai ter núcleo aqui de podócito, que lembra que vai ter o podócito agarrado no capilar, fazendo fenda de filtração, por onde o sangue vai ser filtrado. Vai ter núcleo aqui de célula endotelial. E tem uma outra célula que eu não comentei, porque ela também ela vai fazer uma função fisiológica, e já tem tanto nome que eu não comentei, que é uma célula chamada de mesangial, que também fica aqui no glomérulo renal, vai também participar de funções fisiológicas, controle de pressão, certo? Mas então, o que a gente viu? O sangue vai ser filtrado e vai cair nesse espaço, chamado de espaço glomerular. E do espaço glomerular, a gente começa o trajeto via túbulo contorcido proximal. Então, o glomérulo ele vai ter sempre um polo vascular, que é onde tem as artérias, as arteríolas, e um polo urinário, que é por onde começa o túbulo contorcido proximal. Que, por exemplo, a gente vê aqui, tem muitos aqui pertinho. Isso aqui já é o distal. Isso aqui é o distal também. Olha só, vamos ver esses dois aqui. Olha como é diferente túbulo contorcido proximal do distal. O proximal, as células são. Isso aqui é corte transversal, então a gente está vendo o lúmen do tubo, por onde a urina, o primórdio da urina, ainda não é uma urina, onde ela vai passar o filtrado glomerular. Isso aqui é a borda em escova, depois a gente procura um lugar melhor para ver a borda em escova, mas as células são mais coradas, porque elas têm muita mitocôndria. Lembra que no túbulo contorcido proximal vai ser reabsorvido glicose, aminoácidos, um monte de coisa, e vai ser secretado também metabólito de fármaco, a creatinina vai ser secretada aqui, certo? Para ser eliminada na urina. A célula secreta. Isso aqui é o túbulo contorcido distal, gente. E aqui tá parecendo bastante uma mácula densa, que é aquela diferenciação das células do epitélio cúbico simples. Então, todo o túbulo renal vai ser epitélio cúbico simples, inclusive do túbulo contorcido distal. Mas, próximo ao corpúsculo, as células do túbulo contorcido distal, elas vão ser um pouco mais altas. E esse conjunto de células a gente chama de mácula densa. Elas vão induzir as células das células da musculatura lisa, da arteríola, aferente
das arteríolas a liberarem a renina, mas para fazer controle de pressão. Então, essas células, a mácula densa, vai participar do controle da pressão arterial, certo? Esses espaços em branco que vocês estão vendo aqui, pessoal, eles são, a gente chama de artefato histológico, são defeitinhos do corte histológico, mas aqui tem conjuntivo. E lembra que no intertício renal vai ter fibroblasto, colágeno, vai ter matriz extracelular. E essas células do intertício, os fibroblastos, principalmente, vão produzir eritropoetina, que é o hormônio que vai induzir a diferenciação de eritrócitos, de hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, certo? Mas olha a diferenciação de túbulo contorcido proximal, de distal, as células do distal são menos coradas, porque não tem tanta mitocôndria. Já o do distal tem bastante mitocôndria, porque a célula vai usar muito ATP para fazer transporte ativo, certo? De dentro para fora da célula, de fora para dentro. Ó, aqui outro distal, e esse aqui tudo é proximal. Proximal, olha que lindo esse proximal aqui. E aí, vários planos de corte, ó, esse aqui é um distal também. Vamos lá, corpúsculo renal 1, vamos ver o 2. Olha que legal. Isso aqui, olha essa célula da mácula densa, gente. Meu Deus, maravilhoso. Isso aqui é um túbulo contorcido distal. Olha como dá para ver aqui direitinho a mácula densa, pessoal. Coladinho aqui no corpúsculo renal, no glomérulo. Ó, cápsula parietal, epitélio pavimatoso simples, cápsula não, camada visceral, que é a dos podócitos. Isso aqui é um polo urinário, túbulo contorcido proximal, olha que bonitinho. Isso aqui é o polo urinário, o polo vascular deve estar para esse lado, mas não cortou. Olha que lindo. O sangue é filtrado aqui, cai no espaço glomerular e começa o trajeto. E aí, olha só, a cápsula de Bowman, a porção parietal é epitélio pavimentoso simples, mas quando vem para o túbulo contorcido proximal, já vira um cúbico simples com borda em escova, certo? Mas, sério, gente, histologia é linda. Olha essa mácula densa, gente. Meu Deus. Isso aqui é túbulo contorcido distal também, ó. Provavelmente devem ser os mesmos. O mesmo, não sei. Vamos ver para o terceiro. Bonito também. Tá, mas não tem nada diferente do que a gente já viu. Ó, talvez. Labirintos corticais. Olha só, um túbulo contorcido distal, clarinho, diferente de um proximal, mais escurinho, certo? Regiões entre os corpos renais e raios medulares contêm túbulos contorcidos, proximais e distais. Ah, sim, certo. Tá, raios medulares. Tá. Lembra os raios medulares, pessoal? Olha que interessante. Esses daqui, ó, os raios medulares são os lóbulos renais. Aqui a gente tem um que vão ter os início de ducto, são os ductos coletores. Ducto coletor começa aqui, mas grande parte dele vai estar lá na medula. Ó, projeções de túbulos entre os córtex e a medula que contém. Tá, vamos ver medula. Ó, linda medula. Aqui a papila renal, ó, que vai mostrar a papila renal. A pelve renal, origem do ureter em forma de funil. Aqui a pelve renal, ah não, aqui, tá bem cheio de tecido adiposo. O rim, pessoal, ele tem um coxim de proteção. Lembra do tecido adiposo que eu falei que ele pode ter diferentes funções, retenção de calor na hipoderme, e uma das funções do tecido adiposo dentro do nosso corpo é servir de proteção para alguns órgãos. O rim é um deles. Tem um coxim gorduroso, que é tipo uma almofadinha de tecido adiposo, que o rim fica lá, deitadinho, mentira. Ele fica ali para proteção do rim, certo? Deus me livre, alguma batida. Meu Deus. Peraí que tá dando um babado aqui.
Sério, certo, sério. Artérias arqueadas. Então, a gente não entrou muito na vascularização, né? Hilo, superfície côncava com fissura profunda. Tá, isso aqui é o hilo, esse é o hilo do rim. Lembra que eu falei para vocês que o rim tem uma porção côncava, convexa, com a entrada de grandes vasos e a saída do pelve renal e início do ureter. É justamente aqui. Deixa eu avisar esse povo chato que eu tô em aula, né? Esse povo chato. Tô em aula, tô em aula, tô em aula. Espera. Ó, cara, você não tá atendendo, né? Néfron. Tem que tá parecendo mais bonito, né? Sim, não deu para ver a cápsula de conjuntivo, né? Vamos ver esse. Corpúsculo renal. Então, aqui tá mostrando. Vamos ver. Corpúsculo renal. Nossa, esse tá tão destruidinho, talvez por causa da. Vamos ver outro. Cápsula de Bowman. Aqui, tá. Aí eu queria ver um polo vascular. Glomérulo. Ó, bastante sangue. Aqui dá para ver o glomérulo renal, ó, o tufo de capilar, aqui a gente consegue ver bastante hemácia, que mostra que, ó, isso aqui ó, vai ter, lembra, capilares fenestrados, sem diafragma, no caso, é um capilar específico do glomérulo renal. Células mesangiais, como eu falei para vocês. Polo vascular, eu quero ver o polo vascular. Esse? Tá. Aqui. Só não dá para saber, né? Onde as arteríolas aferentes e eferentes entram e saem. Tá. E o polo urinário, que a gente viu mais no. Tá, entendi, porque ele mostrou esse glomérulo que tá amassado.